Boa noite. Ele diz que, desde criança, ficava em transe, ficava possuído quando ouvia música. E por ser a música a única coisa que o colocava em transe, ele se transformou num dos maiores músicos da moderna música popular brasileira. No centro do Roda Viva esta noite, o ganhador do prêmio Grammy de World Music, o cantor e compositor Gilberto Passos Gil Moreira. Nasci numa onda verde. Ele nasceu em Salvador, mas se criou em Itaúsu, interior da Bahia, onde aos 3 anos de idade já manifestava desejo de ser músico. Cresceu aos sons de bandas e sanfoneiros, de violeiros e cantadores. Cresceu aos sons das feiras, cenário doce de rapaduras e repentistas, de poesia popular. Foi estudar acordeon e, enquanto estudava administração de empresas, também estudou violão. Era final dos anos 50, com a bossa nova de João Gilberto, influenciando uma nova geração de músicos e compositores. O rei da brincadeira, José, o rei da cruz, João. Atraído pelos novos estilos do Sul, Gil chegou a São Paulo, trazendo nas mãos um diploma de administrador e um violão. Na fervura dos festivais de música, a carreira de executivo dançou. E o que se seguiu depois, a história da música brasileira, terá que reservar capítulos inteiros para contar em detalhes o volume e o significado da obra desse vulcão baiano. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Em 93, nos 30 anos da Tropicália, diante de uma multidão de novos jovens e ao lado do eterno amigo e parceiro Caetano, Gil subiu ao palco para relembrar, ou refazer, a versão brasileira do movimento de contracultura, como ficou definido o tropicalismo nos anos 60, a Revolução do Novo. A novidade era o máximo. Estava ali uma amostra da mudança radical que a música brasileira experimentou através de centenas de composições, marcadas por harmonia criativa e letras de forte conteúdo humanista. Músicas que abordaram a vida cotidiana com sensibilidade e se transformaram em crônicas de costumes e de época. Mundo tão desigual. Hoje, aos 56 anos de idade, com mais de 60 discos e CDs, o Gil da Tropicália, do exílio na Europa, o Gil político e ambientalista, o músico high-tech e acústico, reflexivo e extrovertido, virou uma espécie de estação da cultura brasileira. É ponto de referência, releitura da realidade, a redescoberta do Brasil do baião, do chachado, do choro de Pixinguinha, do prelúdio baquiano, da rapsódia brasileira. Bem, para entrevistar Gilberto Gil, nós convidamos Washington Novaes, consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, o compositor e cantor Tom Zé, Lorena Calabria, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura aqui de São Paulo, a jornalista Norma Cury, colaboradora do jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Humberto Werneck, redator-chefe da revista Playboy, o jornalista Luiz Antônio Giron, crítico musical da Gazeta Mercantil, e o jornalista Wagner Carelli, diretor de redação das revistas Bravo e República. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E este programa, ao vivo, dele você pode participar ligando pelo telefone 011-252-6525. Pode também fazer a sua pergunta por fax, que é o 011-3874-3454. E o endereço do Roda Viva na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Gil. Boa noite. Eu queria começar pelo prêmio que você recebeu, questionando o seguinte. Esse prêmio estabeleceu uma categoria alguns anos atrás, que é essa categoria da World Music, que é, pelo que eu entendi, eu não sou especialista no assunto, é tudo aquilo que não é a música americana e não é música latina. Você acha que essa definição de colocar a música de diversos países, dos mais variados países, nesse escaninho, confere com a realidade? Não creio que confira exatamente com a realidade. Ela tem uma utilidade prática. É como você falou, é criar
mais um escanil, possibilitar que, digamos assim, um conjunto de manifestações que de outra forma não teriam classificação, não estariam disponíveis nas prateleiras, digamos assim, internacionais, passasse a ter, nesse conjunto, passasse a ter essa classificação. Eu até há uns anos atrás escrevi para uma publicação americana chamada Afropop, um artigo que acabou sendo reproduzido aqui pelo Estado de São Paulo, um artigo que se intitulava A Música do Mundo é Maior do que a World Music. E que queria ter exatamente sobre esse rótulo uma visão crítica, no sentido, em ambos os sentidos, naquilo que, a meu ver, faltava, não é, como abrangência para essa titulação, quer dizer, o lado empobrecedor, reducionista desse título e colonialista até um pouco, né? Mas ao mesmo tempo o lado interessante, quer dizer, esse lado de complementação, esse lado de reconhecimento de uma emergência, de toda uma música industrial, não é? De toda uma cultura, de toda uma indústria cultural ligada à música que surgia na África, e aí eu citava vários representantes, né, da Nigéria, do Senegal, etc., na América Central, na América do Sul, no Brasil e em outros países, enfim, em áreas da Ásia que não o Japão, enfim, em países de terceiro, quarto mundo no Japão e tal, naquela área da Ásia. Enfim, e eu acho que esse rótulo, como tudo, né, como qualquer rótulo, ele faz jus a uma série de aspectos importantes, interessantes e de espaço que precisa ser dado à música internacional, da periferia, fora do eixo Europa-Estados Unidos, e ao mesmo tempo é precário, como qualquer outra rotulação. Eu nunca me opus assim veementemente ao rótulo, não. Nunca fiz parte, na polêmica que ele causa, nunca fiz parte daqueles que atacam a denominação World Music. Não. Agora, esse prêmio Grammy, você não estava muito esperando por ele, né? Você deu declarações que foi meio low profile o teu comportamento. Porque é assim em geral, com relação a tudo que... Naquela história de você está numa competição, vai ser campeão. Eu nunca acho que vou ser campeão. Nunca achei. Agora, você teve contato com o Grammy Não. Assim, anteriormente você concorreu e teve contato sabe como funciona? Eu nunca concorri antes. Não, você nunca tinha concorrido. Não, é a primeira vez que eu fui indicado. E eu não sei de nada, eu não conheço a instituição Grammy. Ninguém de lá me telefonou. Você não foi comunicado? Eu não fui comunicado, eu não sei nada. Até hoje eu não sei nada sobre o Grammy. Então vamos comunicar. Você ganhou o prêmio na categoria World Music. Eu tenho notícias. Na Bahia, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de discos estava me dizendo, não, são as gravadoras que apresentam suas armas, seus discos, não é? A cada ano, enfim, nas várias categorias. Portanto, provavelmente tenha sido a minha gravadora, né, a Warner Music, que apresentou meu disco lá para entrar. Na Bahia, esse menino me dizia que tem um compositor daqui da Bahia que estava muito contente outro dia porque o disco dele tinha entrado nos 400 primeiros escolhidos do Grammy. Ou numa primeira seleção que tinha selecionado 400. Dessa seleção, eu acho que ficaram 40 e desses 40 ficaram 4, ou qualquer coisa desse tipo. O fato é que o disco entrou e foi selecionado, ficou entre os 4 finalistas, mas eu nunca soube nada. E mesmo agora, depois do prêmio ganho, eu não tive ainda nenhuma notícia, não sei. As pessoas me perguntam na rua, e aí, cadê o caneco? Como é que é? Quando é que vai receber o caneco? Aonde é que você vai receber o caneco? Eu não sei de nada até agora. Você ganhou esse caneco com um disco ao vivo. É um disco ao vivo. Sim, é um disco, então, menos cuidado, por definição, né, do que um disco de estúdio. E melhor, por isso mesmo, talvez. Você acha melhor um disco ao vivo? Você acha Eu melhor gosto ao muito vivo? mais. Sempre gostei mais dos meus discos ao vivo. No meu caso, Por quê? Em geral, de muitos artistas, prefiro os discos ao vivo. No meu caso, é evidentemente muito melhor, porque eu me reconheço muito mais.
Me reconheço na minha complexidade, na minha completude, naquilo que é mais forte, naquilo que é mais fraco. É o contato com a massa ali que te Tudo dá é de verdade, Disco ao Vivo é de verdade. É um disco de verdade. É você em pleno exercício do seu ofício, né? De cantar, de comunicar, de brincar, de dançar, enfim, de expressar. É a expressão, não é? É você no ato de expressão. Agora, Gil, absoluto, esse disco... que é uma coisa, para mim, fundamental. Eu que tenho essa característica. Me caracteriza, eu acho muito mais essa coisa da música quando eu estou ali, com ela e com aqueles que querem ouvi-la e querem vivê-la, vivenciá-la. Eu sou músico de vivência, eu gosto da vivência musical. E ela é, sem dúvida alguma, mais plena quando você faz para o público. menos asséptica, né? Menos asséptica, de verdade, ao vivo. Gil, A palavra diz, a música ao vivo. Agora você Gil, é um outro brasileiro que ganhou o Grammy foi Roberto Carlos. Eu queria saber... até não me lembro, eu queria se vocês... a categoria latino. A categoria latino, Bom, que ainda existe. Eu queria saber que permanece existindo no festival. se é verdade que há uns anos atrás, mais precisamente em 76, se não me engano, ele se recusou a gravar Se Eu Quiser Falar com Deus, dizendo que o Deus dele não era o mesmo Deus que o seu. Eu nunca verdade? conversei isso com o Roberto. Já tive várias notícias. Me lembro, eu li no jornal uma coisa assim. Roberto, por duas vezes eu mandei canções. Uma vez ele me pediu, quando nós fomos premiados com aquele troféu imprensa, se não me engano, é um troféu que o Silvio Santos dava todos os anos, né? Que era uma imitação de um Oscar e tal. Naquele ano, em 73, eu e Roberto ganhamos o melhor cantor do ano naquela premiação do Silvio Santos. E fomos, evidentemente, na mesma ocasião, receber o prêmio. Nos encontramos no estúdio. E foi ali que Roberto, pela primeira vez, me disse assim, faça uma música para mim e tal, gostaria de poder cantar uma música sua e tal. E eu me lembrei disso e um dia fiz a música, a canção... Ora, como é o nome agora, meu Deus? A canção que fala como seus cabelos crescem agora. Me esqueci agora o nome da canção. Que eu mandei para ele e ele não gravou. Também não falei com ele sobre isso. Anos depois, eu, pensando no fato de novo, aquela coisa, quem não gostaria de ter uma música gravada por Roberto, não é? Nossa efígie maior, né? Nosso ícone maior, assim, na música popular. E eu aí, fiz o Se Eu Quiser Falar com Deus e mandei para ele. Também não gravou e também nunca não nos encontramos depois disso para tocar no assunto, falar no assunto. Mas eu soube sim pela imprensa de que ele teria dito isso, que o Deus dele é diferente. O que eu acho que é absolutamente justo. O Roberto é um cristão, um homem que tem um Deus de confissão conhecida, não é? E o seu Deus, qual é? O meu é uma vaga das ursas maiores e menores, todas. Uma vaga ideia. É um Deus impessoal e totalmente ligado. Sempre... É quântico, é tudo... É um mistério, né? O Deus sem nome, ou tem vários nomes. Pode ser... É uma mistura dos deuses bárbaros com os deuses das confissões, com os deuses das não confissões, os deuses... Enfim, algo incompreensível, como você já disse. É algo incompreensível mesmo. E sempre teve com você? Uma vez até eu disse, foi aqui mesmo, no último Roda Viva que eu fiz, eu dizia que Roberto até tinha razão um pouco. Ele me ensinou uma lição ao recusar essa música. Ele ensinou que ele professa uma fé, não é? Concreta, direta, não é? Estruturada e tal. E se recusava a qualquer coisa que ameaçasse
essa segurança, essa certeza, esse Acompanhando universo que ele tem. E isso é uma lição para mim. Eu dizia até, eu agradeço a Roberto, isso é bacana. Ele está me dando uma lição profunda sobre isso. Agora eu continuo com esse Deus vago. Então, mas esse Deus vago, ele sempre, vamos dizer assim, ele sempre foi parte do teu jeito de encarar o mundo, ou ele apareceu, digamos assim? Ele começou com uma coisa mais parecida com a do Roberto, evidentemente, porque eu sou de uma família de formação, sou de uma família católica, minha mãe. Meu pai era agnóstico, como ele gostava de se caracterizar. Minha mãe não, minha mãe é católica, até hoje, professa, enfim, uma mulher de fé, uma mulher de vida católica profunda. E eu comecei aí e fui estudar num colégio de padres, enfim, durante muitos anos eu tive aquela confissão ali fechada e tal, acreditava tinha aquela ideia do Pai, das três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai era aquele homem velho, barbudo e tal, e que mandava na Trindade, ele era o chefe da Trindade, então tinha o Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo, Jesus Cristo e tal, mas o Deus Pai, era ele que mandava na história e tal. E aos poucos, com o passar do tempo, com a maturidade, com a adolescência, com a autonomia, digamos assim, a individuação, não é? Se pronunciando em mim, eu me tornando um indivíduo mais autônomo e tal, e com os estudos, os pequenos elementos de filosofia que acabaram aparecendo na minha vida, e mais adiante o estudo comparado de religiões, o estudo da eubiose, enfim, das escolas esotéricas e tudo isso. Aí o Deus foi ficando múltiplo, muito variado. Agora, no seu disco, no Quanta, você... Chegando até aí, né? Você entra por um outro caminho, né? Hoje se diz muito que a linguagem da ciência, se aproxima da linguagem dos místicos e da poesia, na medida em que ela já não consegue ter uma linguagem que possa definir realmente tudo o que chega a ela. E você, me parece que nesse disco você entra bastante por essa questão, essa mistura da ciência com o religioso e com o popular brasileiro. Você mistura Quanta com vendedor de Guaiamum, com pílula de alho e com eubiose e com uma porção de coisas. Qual é a visão que você tem do mundo hoje, com essa linguagem que você está usando? Tem muitos que se recusam a admitir uma aproximação eficaz ou pelo menos veraz das ciências com as religiões, porque acham que são campos que a gente corre o risco de cair num relativismo vazio, enfim, os princípios aristotélicos e etc, devem permanecer, que o objeto de estudo da ciência é um objeto que não deve se misturar com esse vagar, não é? Da coisa religiosa, enfim. Mas o que me parece, na leitura que a gente vem fazendo nos últimos anos, do desenvolvimento da ciência, especialmente neste século, as ciências que tratam da matéria, enfim, da concretude da matéria, da existência da matéria, tal qual a palpabilidade, o que é a matéria, existe, ocupa espaço, como ela no tempo, no espaço, essas coisas todas, principalmente depois da relatividade, depois mais ainda da mecânica dos quanta, essa coisa chegou a uma proximidade assim, de um abismo quase, não é, um abismo para o mistério mesmo, que é ameaçador dessa possibilidade de resguardo que a ciência possa, não é, reivindicar como sua, essa possibilidade de estar sozinha, isolada do mistério. Eu não vejo muito, eu vejo que a ciência cada vez se embaralha mais. Isso começa em Lunique 9, por exemplo, na tua obra? Lunique 9? Aquela história que ainda é um discurso mais sobre o orgulho,
do ser moderno em relação à tecnologia, não é? O que o Novaes está falando, disco quântico, já é uma coisa mais sobre filosofia mesmo, já é uma coisa mais filosófica, relações mais filosóficas mesmo entre objeto de estudo da ciência, o que é o objeto de busca da ciência e o objeto de busca da religião. Mas a ciência já chegando a afirmar, se perguntar hoje se o universo é infinito, quer dizer, a proximidade já ficou muito grande. É, né? Claro, o meu modo de perceber, quer dizer, com o que eu tenho da minha sensibilidade, eu vejo aproximações cada vez mais indiscutíveis entre uma religião, uma religiosidade, uma ideia religiosa que é isso, povoada por muitos deuses de muitas procedências, de muitas cores, de muitas possíveis definições e explicações, e, por outro lado, uma ciência também com muitas novidades, não é? Muita coisa, muita aproximação com o mistério. E onde é que entram a pílula de alho e o vendedor de caranguejo? Aí a música, essas canções foram canções que entraram no disco não para discutir essa questão. Quer dizer, as músicas que tratam do tema do disco são mais 8 ou 10 delas. São quantas? São o Átomo de Pó, a Estrela, a Ciência em Si, não é, que fizemos eu e Arnaldo Antunes em parceria, quer dizer, e algumas outras. As outras canções do disco são música popular, sem escolhas definidas por esse tema, né? Tom, na verdade. Diga, Tom. Todo tiro aqui foi na direção do seu córtex. Eu agora queria fazer uma tentativa de atirar no hipotálamo. E queria começar com uma brincadeira de ladrão. Assim, dizem que o Prometeu foi ladrão nas oitavas, né? Então eu queria roubar a TV Cultura fazendo uma pergunta só, para ela me pagar o cachê para eu trabalhar muito pouco. E segundo... Você não vai conseguir. Não, é capaz, repara. O cachê. Eu fiz um plano. O cachê ele consegue. Eu vou cutucar ele para perguntar mais, que eu conheço. Sim. Eu fiz um plano legal. Diga. Porque, não sei, a alegria tem aquela coisa... Só para poder a gente dar outro tiro no hipotálamo, né? Aquele verso que diz, e você que me esqueceu aquele abraço. Então, eu aí dou esse tiro, depois digo assim, a gente podia tratar da alegria como aquela coisa que lava a alma, como uma série de coisas que eu podia tentar descrever e coisas superiores que eu nem sei, não é? Da alegria. Sim, da alegria. E você agora pode-se dizer que foi atingido por uma coisa que, no mínimo, pode dar uma leitura do prêmio, mas também que tem o componente da alegria, da felicidade, do homem se sentindo compensado, de todas as coisas que a gente guarda de quando era criança, né? De todos aqueles pequenos futucões que a gente tomou. Tudo isso, Tom. Que a gente, parece que isso responde ao pai, à mãe, aos tios, aos desafetos. Tudo. Então, aí eu queria que você pagasse isso a prestação. Você tanto pode falar disso agora, como pode no correr da conversa, qualquer momento que isso vir, você dizer, não, deixa eu atender um pouco aquela pergunta sobre a alegria, a felicidade, porque de todo modo, nem sempre a gente tem uma pessoa que vai tratar isso nas alturas que você pode tratar, que a gente pode avaliar pelo que você tratou já diversas coisas. A gente nem sempre tem um objeto de perguntas que possa nos oferecer material tão fino, né? Então, mas deixa rolar. E a alegria... Claro que eu tenho falado muito à imprensa e a todos que me perguntam. A atribuição de mérito, quer dizer, é uma coisa que é motivo de alegria. Quer dizer, se você chega num lugar e alguém reconhece que você, enfim, tem seu... Abri a porta mais bonita, olhou para mim. Não é?
aqueles versos da minha música com Dominguinhos, você lembrou bem. Quer dizer, quando você abre a porta e alguém diz assim, que bom, que sorriso, bem-vindo, você aqui, sua presença perfuma o ambiente, coisas desse tipo. Quando você recebe um prêmio, está implícito, não é? Essa coisa, quer dizer, você melhora, como diz o Arnaldo, seu olhar melhora o meu, naquela música que o Arnaldo fez. Né? Quer dizer, esse olhar de reconhecimento sobre nós melhora nosso próprio olhar sobre o mundo. Quer dizer, eu acho que é um diálogo importante, e nisso reside a alegria dessas conferências de prêmio e tal. O povo na rua é muito nesse sentido. Em Salvador, eu estava no Pelourinho, no dia da premiação, no dia da premiação, pela manhã, e as pessoas passavam, eu estava lá vendo uma coisa, tinha ido na sede do Fios de Gandhi, fazer uma reunião e tal, estava ali esperando a hora de começar a reunião, as pessoas passavam na rua e diziam, é hoje, Gil, e tal, estamos torcendo e tal, aquela coisa. Isso é a mesma alegria que nos dão as vitórias esportivas, não é? As vitórias outras culturais, literárias e etc, etc. Pô, esse prêmio tem esse tipo de coisa, me deu muita alegria, me deu essa coisa de rever, minha mãe ligou, minha irmã, meus parentes todos, meus amigos, as pessoas... Sua irmã mora onde? Sua irmã mora onde? Em Salvador. Ela falou Itaúsu ou Ituaçu? Ituaçu. É a menina quando estava apresentando o programa. Aproveitando essa história do prêmio... Eu acho que o prêmio dá muita alegria, é irrecusável isso. Ô Gil, eu acho que você vai concordar comigo. Só tem uma pessoa que gosta mais do prêmio do que o artista, que é a gravadora. E até onde eu sei, esse prêmio parece mais uma vitória do artista sobre a gravadora. Pelo seguinte, você sabe do que eu estou falando, né? Um pouquinho. Você demorou um tempão para conseguir convencer a WA a lançar um disco ao vivo. Você já tinha lançado um disco duplo, depois uma versão mais enxuta, e esse disco ficou um tempão para sair. E com esse prêmio acaba sendo quase um reconhecimento de que o artista estava certo. Tanto que o próprio diretor da gravadora deu uma declaração dizendo que porque aí não que está a diferença entre o artista e o executivo da gravadora. Você sente isso como uma vitória? Não é só isso, não. E a diferença entre as políticas de mercado e as políticas mais culturais, quer dizer... Esse disco, evidentemente, não é um disco que venderia muito ou qualquer coisa desse tipo. O mérito que está sendo atribuído ao disco é o seu mérito musical, é a sua qualidade, é o seu arrojo, é a coragem, é um disco, é a audácia, é o fato dele apresentar com especialidade as possibilidades de grandeza de um artista, quer dizer, na sua interação profunda com os músicos, com a sua música, com aquilo que ele gosta mais de fazer, que é a música desenfreada, aberta, ali no palco, acontecendo, quer dizer, com os improvisos, com os músicos todos absolutamente prestigiados nas suas características próprias, as suas autonomias. Quer dizer, um disco sem essa formatação, sem esse cuidado de botar tudo no tubo de ensaio e sair dali com um precipitado, quer dizer, desejado pelo mercado, com capacidade definida de penetração no mercado e tal. Quer dizer, esse prêmio é um prêmio para isso, para a autonomia do artista, para o gosto dele. Nem a crítica gostou muito desse disco no Brasil. Os executivos da gravadora, tipo as pessoas da Warner, eles colaboraram, eles apostaram nesse disco também, né? Não é só uma vitória do artista, uma vitória mas eu digo que eles demoraram, não é isso, Gil? Não, isso vai ser também, mas o que ela está dizendo é uma outra coisa. A gravadora nem... Quem produziu, eu paguei para gravar esse disco, por exemplo. A gravadora não quis. A gravadora vinha do lançamento de um disco complexo, difícil, que era o Quanta duplo, com 25 músicas, um disco, enfim, embaraçado do ponto de vista de mercado, quer dizer, um disco sem categorização fácil e tal, etc. E depois eles já tinham compilado desse disco uma coletânea, não é, de 14 músicas para ver se facilitava áreas, não é, de acesso de mercado e tal.
E eu não tinha me recusado àquilo, mas também disse assim, eu quero gravar, porque Caetano foi ver o meu show no Canecão e me disse assim, depois, no domingo seguinte, eu dei um almoço em casa para os músicos, e ele foi também, e discutindo ali, ele estava muito entusiasmado com a qualidade, a performance do show, e disse assim, Gil, você devia gravar esse show. Eu disse, tá bom, eu vou pensar no assunto. Isso era maio para junho, e daí eu viajei para a Europa, fiz 20 e tantos shows com aquele show na Europa. Voltei de lá afiado, com um show assim, pá, em dia, digo, vamos gravar. Pedi 2 datas no Teatro João Caetano, juntei, pedi um recurso a uma multinacional, não da área de disco, que me deu o recurso para eu gravar, pagar os músicos. Né? Foi a IBM que me deu o dinheiro para eu gravar. Eu gravei e guardei. E deixei lá, a gravadora nem estava pensando no disco. Quando foi? No fim do ano, em dezembro, eu resolvi fazer 2 canções de carnaval, também por iniciativa minha, sem programa, com a gravadora, sem projeto, com a gravadora, nada. Chamei Lulu para gravar uma música comigo, John Donato, com quem compus uma delas, para gravar a outra. E aí, disse assim, que tal se a gente aproveitasse, já que eu pretendo lançar um disco simples com essas 2 músicas agora, em janeiro e tal, se a gente pegasse esse material que eu gravei em agosto no teatro e fizesse disso um disco. Chamei Paulo Junqueiro, que era o diretor artístico da gravadora na ocasião, e disse, Paulo, ouça esse material. Ele ouviu, foi para casa, ouviu. No dia seguinte ele me ligou entusiasmado, ele disse, Gil, a gente tem um material riquíssimo nas mãos, vamos fazer esse disco. Eu vou mixar. Faz muitos anos que eu não trabalho nessa coisa de operar fitas e tal, estúdio, tudo isso, mas eu quero voltar, vou mixar esse disco para você. Vamos mixar esse disco juntos e vamos lançar. E aí saímos, pedimos ao André Valias lá na Refazenda que fizesse o projeto gráfico e tal. Vamos sair apressado. E saímos com um disco em final de janeiro, começo de fevereiro, no carnaval, uma época que ninguém lança nada, entendeu? Saímos e, gozado, logo depois do carnaval, em março, o disco teve até uma excelente resposta, porque ele vendeu logo 50 mil discos, assim, até de uma forma meio surpreendente para a gravadora. Uma coisa que naquele mesmo período de tempo o disco Quanta não tinha conseguido atingir. E aí vieram logo assim as manifestações incondicionais de apreço ao disco, principalmente da parte dos músicos. Eram vários. Eu me lembro que o Dádio, o baixista, um dia me encontrou no trânsito assim no Rio, disse, seu disco está em primeiro lugar na parada lá em casa, eu e os meus filhos. O Marcelo, baterista, Marcelo Costa, também. Meu filho lá em casa é o disco preferido dele. O Jaquinho veio me falar, Jaquinho Morelenbaum, disse, Gil, que disco maravilhoso. Caetano, as pessoas todas. O disco, então, eu sei que ele, tem impressão, causou logo aqui o mesmo tipo de efeito, o mesmo tipo de impressão que eu acho que ele acabou causando lá no júri do Grammy. É um disco que impactou, porque ele tem muito isso, ele tem um vitalismo muito bem expressado, não é, que é muito característico da minha personalidade musical, que ao mesmo tempo caracteriza muito um jeito nosso, latino, brasileiro, tropical, de ser, com aquela coisa toda de ter os gêneros típicos nossos, mais básicos, baião, samba, e aqueles aos quais a gente se afeiçoa, como o reggae e etc., que são gêneros populares, mas todos eles tratados de uma forma aberta, jazzística, eu diria, com os músicos tocando o que querem, o que gostam, escolhendo, fazendo as escolhas, eles próprios, ao interpretar, escolhas feitas na vivência do próprio ato de tocar, um disco que é feito ensaiado na estrada. É um show que foi tocar na estrada, de tocar toda noite, acabou arranjado. O arranjo é esse. Eu acho que foi isso, e é isso que caracteriza, e nesse sentido é que o disco, é como você diz, como Lorena diz, não é um disco de projeto da gravadora. É um projeto nosso, que foi acatado, eu fiz questão de dizer isso também. Foi acatado pela gravadora, sim, mas não era um disco que eles pensariam. Gil. Foi um disco pensado por nós artistas. Eu, os músicos, os colegas todos, Caetano, é um disco da gente. Então, a todas as pessoas... O Pedro, filho do Marcelo, disse para ele anteontem em casa, pai, quer dizer que o nosso disco ganhou?
Gil. Então é isso. Eu dizia, o Jorginho Gomes, quando me ligou, e o Arthurzinho Maia, todos. Nosso disco. O Paulo Junqueiro me ligou de Lisboa hoje também. O nosso disco, quer dizer, é um disco nosso, da nossa corporação. É um disco assim. E tomara que o prêmio viabilize que isso chegue para o público, né? Que o público possa ouvir. Gil, televisão ao vivo é melhor que televisão gravada. Mas é claro que é. A gente tem que fazer um intervalo, nós voltamos daqui a um minutinho. Faça. Estamos de volta com a Roda Viva. O Gil não parou de falar no intervalo inteiro. Vocês perderam aqui. Foi sensacional. Só para deixar todo mundo curioso. Agora, é o seguinte, Gil. Bom, antes eu tenho que dar um recado aqui que eu sempre esqueço, que é você pode fazer as suas perguntas pelo telefone 011-252-6525. Não tem como eu decorar esse número. O fax 011-3874-3454. E o endereço do Roda Viva na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Vieram diversos elogios para você, cumprimentos pelo prêmio e uma lembrança, que é a música, que você não se recordou o nome, segundo Paulo Guimarães de Salvador e Carla aqui de Cerqueira César, é Nova Era, de 1976, que foi do disco Refavela, né? Isso. E há uma pergunta aqui, de Claudimir Beretta, de São Caetano do Sul, que eu coloco para começar aí esse segundo round nosso, que é a seguinte: esse prêmio Grammy, diz o Claudemir, de São Caetano, é um cala-boca na música sertaneja que hoje se sente o rei da música brasileira, né? E ele diz ainda que só falta um show na cidade dele, que é São Caetano do Sul. Pergunta, você acha que existe isso, quer dizer, essa coisa de, digamos assim, premiar um determinado tipo de música, que a gente poderia chamar de qualidade, entre aspas, de alguma forma é a redenção de outros gêneros que estão dominando o mercado musical brasileiro? No caso do rapaz aí, ele está dizendo que não é a redenção desse, é a condenação. Diz que o prêmio eu não acho que seja isso, quer dizer, o sertanejo, a música sertaneja, quer dizer, é uma música que durante anos e anos e anos ficou, ela é uma forma de expressão especial do povo do interior brasileiro, especialmente da área do centro-sul, né, centro-oeste brasileiros, né, pessoal a música de Minas, São Paulo, interior de Minas, São Paulo, com Mato Grosso, Goiás, com conexões com Paraná, Rio Grande do Sul, quer dizer, esse eixo, o eixo da sanfona, que não é o eixo nordestino, tem o eixo da sanfona de Luiz Gonzaga e o eixo da sanfona sulina, de Teixeirinha, quer dizer, é a música de Teixeirinha. Mas né? eu desconfio que o que ele se refere é mais a Guarânia que virou música dita. Sim, ou seja, os vários gêneros consolidados, os vários gêneros que se manifestavam na música interiorana, não é? Na música interiorana do centro-sul brasileiro, que se consolidaram nisso que se chama hoje o sertanejo. E os meninos que cantam com vozes muito agudas, não é, com a alma saindo pela boca, todos eles, aqueles intérpretes, não é aquilo que é característico, eles cresceram com aquele modo de interpretação, aquela música penada, né, com sentimentalismo pungente, né? Não é? Aquilo. Eu não vejo por que essa música deva ser, quer dizer, numa premiação como essa, o significado dessa premiação deva ser um cala-boca ou qualquer coisa para esse gênero. Ao contrário, eu acho que eles devem, com isso, cantar mais alto. Eles são parte disso. Você estava falando de uma canção chamada Um Sonho, até, né? Há pouco aqui. Fala do Índio do Xingu. Que é uma moda de viola mesmo. Eu tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. É uma música para homenagear esse gênero, uma música que eu fiz para homenagear, porque é um gênero legítimo nosso também, que tem que ser. Você fez o Jeca Total também. Jeca Total e etc. Então eu não vejo assim. Eu acho que não, ao contrário. Eu tenho o maior respeito pela música sertaneja. Graças a Deus, não tivesse eu, coitado de mim. Gil, ainda sobre o prêmio. Olhando toda a sua produção, né, são dezenas de discos, a qual deles você daria o Grammy?
Olha, é difícil dizer. Eu acho, eu daria alguns deles. Esse daí, com certeza, eu acho que é mesmo, Quanta Gente Veio Ver, é um disco maravilhoso, é um dos que eu mais gosto. Eu gosto dos meus discos ao vivo, o disco de Montreux ao vivo eu gosto muito. Eu gosto muito de Refavela, não é? Por algumas outras razões. Enfim, gosto muito de Realce. É difícil dizer, mas eu escolheria um disco ao vivo mesmo para dar, porque é onde eu me reconheço mais exuberante, mais inteiro, como eu falei antes, né? Na minha sujeira, também naquilo que é mais claro, naquilo que me distingue com mais clareza. Você acha que você já fez alguma bobagem musical? Bobagem musical? É alguma coisa que você tenha gravado e que te cause uma certa vergonha hoje. Olha, é difícil dizer. O que há um pouco, eu estava me vendo ali cantando Domingo no Parque, por exemplo, naquela época, uma ansiedade, uma ingenuidade a serviço de um afobamento e tal, coisa. Você é um homem muito diferente daquele? Todas aquelas coisas, minhas gravações daquela época e tudo, eu só comecei a me reconhecer um pouco mais assim, com excelência, com alguma excelência nos discos, a partir de Refazendo. Como é que você se sente com esse lançamento desse... Até ali eu era muito Gil, assim, então fazia Gil, tudo, você se sente muito diferente daquele homem ali? Que você viu na televisão. Nós vimos assim, a sua vida é um espectro tão impressionante, você tem uma tal interferência na cultura brasileira. Tem. Você se sente muito diferente daquele homem que principiou essa carreira, que principiou... Um pouco mais polido como artista, embora muito daquilo, dessa afoiteza, assim, né? Simplicidade com trombetas é uma coisa que o Ezequiel Neves, uma vez, ele me disse que ele me definia. Se Gil, você é a simplicidade com trombetas. Eu achei isso assim tão interessante. Um João Gilberto ao contrário. Um João Gilberto ao contrário. Quando você vê Eu sou um pouco isso permanece em mim, essas trombetas e ao mesmo tempo essa coisa meio simples, né? Que eu tinha desde o início, permanece comigo até Quando você hoje. vê, eu até aproveitar o embalo aqui para mostrar isso aqui, que é um trabalho super bonito, que acaba de ser lançado, esse grande pacote aqui do Ensaio Geral. São diversos discos, boa parte deles do início da tua carreira, outros que pouco circularam no Brasil, e há inclusive músicas inéditas que foram aí descobertas. Garimpadas em fitas de sobras de estúdio de vários discos, né? Você se reconhece aqui? Até uma trilha underground de um filme do Rogério Sganzella, feito em Londres, do Copacabana Mon Amour, que eu gravei com o Félix Cavalcante, tocando violão comigo, e o David Linger, um flautista amador americano, que já deixou até de tocar flauta, mora hoje em São Francisco, que vivia conosco em Londres naquela ocasião. E você se reconhece aqui, quer dizer, essa estranheza que de algum modo você manifestou ali, você acha que hoje em dia você já não tem em relação a esse período do teu trabalho? Não, eu me reconheço em todos esses períodos. Eu estou aí, evidentemente fui eu que fiz, é inegável. Gil, eu estou aí em todos eles. O que eu falo? Diga. Uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, o Tom Zé citou aquele abraço. E você está falando da vitória do músico sobre as gravadoras. Eu queria perguntar, aquele abraço foi uma música que até muito pouco tempo os direitos pertenciam ao seu primeiro empresário, que era o Guilherme Araújo. E foi, pelo que eu sei, uma briga de foice. Relativamente, sim. Como é que é essa relação empresário-artista? Bom, eu tive ao longo da minha carreira, tive esse trabalho, esse período de relacionamento muito interessante com o Guilherme, a época toda do tropicalismo e tudo. E depois me tornei autogerido, né? Passei a ter uma espécie de autogestão. Fiz meu próprio escritório, juntei a minha pequena equipe e passei eu mesmo a administrar e empresariar, portanto, meu próprio trabalho. Já faço isso há mais de 20 anos. Mas essa música ficou?
Até então? Até então, várias ficaram, porque Guilherme, naquela ocasião, também supria os serviços de produtor? De editor. Fez uma editora, que era a Gapa, que editava as minhas músicas, as músicas do Caetano e eventualmente até de outros. Você chegou a editar com a Gapa? Também. Não é Tom Zé, editor. Você edita por onde agora? Hoje eu edito pela GG. Desde que eu fui aos poucos criando uma estrutura que cuida dos vários ramos assim, do meu trabalho, especialmente após Flora ter assumido, não é, a direção, assim, a gerência mesmo cotidiana do escritório e tal, e então ela incorporou, fez a editora, e foi aí que nasceu a ideia de recuperar o copyright das minhas músicas todas, que em geral estavam cedidas por sessões ad eterno, né, sessões a várias editoras, a editora Gapa, a editora Warner, a editora Arlequim, a editora da RGE, da RCA, várias por onde eu passei e tal, que tiveram algumas dezenas aqui, outras dezenas ali e tal. Juntando tudo, chegou a hora que eu quis juntar meu acervo todo, não é, sob minha própria administração. E foi aí que entrou a questão polêmica com o Guilherme, porque eu quis recuperar e fiz uma ação, movi uma ação judicial para recuperar minhas músicas, ação que nós ganhamos no ano passado, enfim. E agora nós temos quase todo, ainda algumas estão fora, mas as quase 400 músicas do meu repertório estão consolidadas editorialmente sob a custódia da GG. Algumas gravações suas... Deixa eu aqui por algumas gravações suas, só para complementar, ficaram também retidas na gravadora. Eu me lembro que um disco que você lançou pela Pau Brasil, com o Rodolfo, com a Marlu e Miranda, esse disco ficou uns anos aí sem... 4 anos. Mas não foi retido na gravadora. Esse disco foi produzido na ocasião, na produção. Uma produção do Rodolfo. Esse foi feito em Oslo? Foi feito em Oslo. Uma produção do Rodolfo. Rodolfo me chamou para produzir. Eu disse, fale com a Warner, peça autorização para que você possa, eventualmente, para que eu possa gravar e, eventualmente, você vir a utilizar meus serviços artísticos autorizados pela Warner, com quem eu tenho vínculo, enfim, contratual, de exclusividade, etc. Gravamos o disco em Oslo. Daí, evidente, por uma questão política natural, o Rodolfo ofereceu à Warner a opção de lançamento, que isso tudo acomodaria um pouco já as questões. Essa opção não foi exercida pela Warner. A Warner não quis lançar o disco, por razões que são lá deles. Não quis lançar o disco, e isso foi se protelando. Enquanto isso, o Rodolfo procurava viabilização do disco no exterior, encontrou, né, quem quisesse lançar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E foi aí, então, diante da iminente saída do disco internacionalmente, que ele teve que dizer, bom, e aqui no Brasil? Aí fomos de novo ao Warner, a Warner disse não, então ele foi procurar, acabou lançando pela Eldorado, né? Um disco distribuído pela Eldorado, pelo selo dele, o Pau Brasil. Foi lançado como Gilberto Gil, né? O disco... E aquilo ali também, ali já acho... Enfim, eu não concordo muito com aquilo. Não é um disco meu, a rigor. É um disco de conjunto. É um disco de conjunto, é um disco coletivo, é um disco de um grupo. A rigor deveria ser assim. O Gil como mais um convidado. Até admito que se desse destaque ao meu nome, por ser, enfim, no mercado, enfim, nessa avaliação mercadológica, talvez o nome com mais nome nesse sentido, mais conhecido e tal. Mas, a rigor, não é um disco meu. Fica parecendo pela capa do disco que é um disco de Gilberto Gil, mas não é um disco de Gilberto Gil. Eu acho que, nesse sentido, há um pouquinho... Isso não me contenta, isso não me contenta muito. É um deslize meu, porque, na verdade, eu deixei que saísse assim. O Rodolfo mandou para mim a prova da capa enquanto eu estava na excursão na Europa. Era um fax. Eu não percebi que o meu nome estava em destaque ali. Achei que era só para aprovar o trabalho artístico da capa, que é um carrinho de supermercado com os cocos dentro, né? Achei que era isso. Acabou passando. Quando eu vi o disco, eu disse, Flora, olha para aqui, saiu um disco Gilberto Gil, como se fosse meu.
E outro dia uma amiga minha na Bahia reclamou. Ela disse, eu fui ouvir esse disco, vi que não é um disco seu. Eu disse, não é mesmo. Eu me permito entrar por um outro ângulo aqui, não é mesmo. Que é o ângulo da política. Você, pelo noticiário, esteve muito perto de ser ministro do Meio Ambiente agora neste segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Chegou a conversar com ele sobre isso e tal. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa que vem de um movimento chamado tropicalismo. E você é pessoas que fez músicas como Jeca Total, como Um Sonho, que fala do índio, do Xingu, que fala na pílula de alho, no vendedor de caranguejo e tal. Isto no momento em que se recomeça a discutir no Brasil a visão do Gilberto Freire sobre o Brasil. O Brasil, país tropical e com a necessidade de ser isso, de assumir isso e de ter um modelo assim. Eu acho curioso isso. Ou de continuar não tendo um modelo. Bom, de continuar experimentando mais aberta, mais francamente. Isso exatamente é que eu queria saber. Se você fosse ministro do Meio Ambiente, que visão de Brasil você levaria para lá e o que você tentaria fazer no Ministério? Disso, de um país novo, em configuração, em processo de configuração, portanto, com uma necessidade muito grande de deixar os flancos mais ou menos abertos, de não encarar essa modelagem clássica do processo civilizatório, seja da fase mais antiga europeia ou da fase mais moderna americana, como modelos imperativos que nós tivéssemos que seguir, ou que a gente tenha que ser uma grande potência nuclear, ou que a gente tenha que ser uma grande potência econômica no sentido clássico e tal. O que eu acho que o Brasil tem que fazer é prestar mais atenção às suas propostas, ao seu espontaneísmo criativo, ao seu modo... porque é novo, é um país que está aí querendo inventar coisas, tem um povo muito criativo, muito inventivo. Nessa área ambiental, evidentemente, o país tem reservas extraordinárias, né? Na área florestal, na área hídrica, no solo, nos minerais e etc, etc. Precisa, portanto, ter... o que o Brasil precisa ter é a capacidade de falar, não é? Ter voz, ter coragem de dizer... E essa voz tem que ser um conjunto de frequências obtido dos vários setores, né? Das várias partes do Brasil. Um grande consenso. Geograficamente, no sentido sociológico, no sentido antropológico, enfim, os vários Brasis que estão por aí e que estão reclamando, né? Que precisam de espaço, precisam dizer. E mais ainda, eu acho até que não é só o Brasil, não, o próprio mundo inteiro precisa dessas vozes novas, dessas novas insinuações de configurações nacionais que possam possibilitar essa tal renovação da globalização, quer dizer, com parâmetros. É evidente que a Europa vai continuar insistindo em poder hegemonizar o que ela puder, os Estados Unidos idem, a Ásia emergente, Japão, etc., vai querer. Todos eles estão brigando por fatias hegemônicas no bolo todo internacional, mas ao mesmo tempo a configuração internacional precisa de propostas novas, de gente que venha com novos modos de fazer e tal. Você certamente... A ideia de ir lá para o Ministério do Meio Ambiente era propor esse jogo. Você certamente apresentou essa tese para o presidente da República. Cheguei a falar disso numa longa conversa de 4 horas. Ele gostou? Que falávamos, é evidente que ele gostou. E você por que você não foi ministro? Ele não foi ministro por problema da política. Você está tocando projetos da realpolitik, das instituições, dos grupos que precisam dos espaços no poder e etc. Você se sentiria bem nesse governo? Um ministro, um deputado, não é? E mais do que deputado, pertencente a um grupo tradicional da política brasileira, enfim. Um rapaz, sem dúvida alguma, capacitado também, para quem torcemos muito. Você podia falar um pouco da Fundação Onda Azul? Como é que é o seu envolvimento? Isso que o Giron falou, isso você já está engajado nisso, projetos né? Já venho há 10 anos que eu venho, na ECO 92, tivemos uma participação. Sobre esses projetos? O Gilberto fez uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta. A resposta à pergunta do Werneck. Se você se sentiria bem neste governo, Fernando Henrique Cardoso?
Eu não sei quem é que pode se sentir completamente bem em nenhum governo, já que governar é administrar, basicamente administrar conflitos o tempo todo. Conflitos de fora da comunidade, que estão ali, não é, para serem equacionados ali no governo, e conflitos internos do próprio governo, especialmente em casos como esse, governos com alianças partidárias, de matizes ideológicos, programáticos, diferenciados, etc. Sentir-se bem, não tem. Quem vai para um governo vai para o sacrifício sempre. Ainda ontem à noite eu encontrava no restaurante os dois juntos, o Marcílio e o Malan. Um ex-ministro e um atual ministro. E a gente falava um pouco sobre outras coisas, falamos do prêmio e tudo, mas en passant falamos da situação, dizer, pois é, como é que é, está melhorando, vai melhorar? É um sacrifício danado governar, em qualquer lugar. Acho que sob qualquer bandeira. É um problema seríssimo. Você não se furtaria dentro dessa ideia. Porque tem horas que você tem que ir para o serviço desinteressado e um pouco sacrificado. Um pouco na esperança, no sonho, talvez no delírio até, de que você possa alavancar um pouco com o seu trabalho e o recurso e o concurso de gente que venha se associar a você, ao seu lado, seus pares e tal, você possa contribuir um pouco para alavancar, num certo sentido, fazer avançar num certo sentido e não no outro, certas proposições, etc, etc. Foi com essa disposição que eu fui lá propor o Ministério para os Verdes, a princípio, né? O que eu disse ao presidente, eu acho que é a hora dos Verdes no Brasil terem o Ministério do Meio Ambiente, porque são especialistas nisso, vêm produzindo reflexão, discurso, teoria e ação nesse campo há muito tempo. Está na hora de entregar o Ministério a eles e tal. E aí meu nome apareceu no bojo dessa proposta, enfim. Mas a proposta que eu fui fazer era uma proposta para os Verdes, né, Novaes? Para nós, esse setor, esse campo de atuação, está na hora de ter um ministério que que lhe diz respeito, né? Gil, a gente vai falar da pergunta da Lorena e do Giron, que é um pouco sobre a Onda Verde, um pouco sobre a tua... Onda Azul. Onda Verde é um movimento equivalente existente na Itália. Aliás, foi nele que nós nos inspiramos para fazer o Onda Azul. O Onda Azul. E logo depois do intervalo, Roda Viva volta daqui um instantinho. Bem, estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando o cantor e compositor Gilberto Gil. Você pode fazer perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou até pela internet, pelo endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Gil, vamos falar então do Onda Azul, que era o assunto que a gente estava falando quando eu tive que te interromper bruscamente. Quando eu era vereador em Salvador, eu fui eleito pelo PMDB, mas logo depois, que era o partido do grupo político ao qual eu me associei, Mário Kertz era o prefeito na ocasião, vários amigos meus trabalhavam em várias secretarias e tal, ali, e eu, fui para a presidência da Fundação Gregório de Matos, que equivale a uma secretaria de cultura municipal de Salvador, e naquela ocasião, candidato a prefeito, não vai e tal, acabei me filiando ao PMDB para viabilizar uma possível candidatura à prefeitura que não saiu e que foi logo em seguida substituída por uma candidatura a vereador que mantive e me elegi e tal. Logo depois saí e fui para o PV. E aí, já quando eu chegava no PV, me veio a ideia de fazer um movimento. Naquela época discutíamos a Constituição Municipal, a lei orgânica, né, dos municípios, equivalente a uma Constituição a nível municipal. E a questão verde assomava pela primeira vez, não é? Com grande importância, como havia assomado na Constituinte Nacional, a questão verde, mais ainda nas leis orgânicas municipais, que dizem respeito ao governo local, e, portanto, a questão verde era muito mais viva ali. E, no bojo dessa coisa, eu assumi a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, recém-criada pela primeira vez, havia uma Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Salvador. Eu assumi, nós negociamos para que eu assumisse
lá na repartição das comissões, a comissão de meio ambiente ficou comigo, nós reivindicamos, ganhamos a comissão, e logo em seguida eu criei o Movimento Onda Azul, a princípio o Movimento Onda Azul, que era um movimento para centrar um pouco mais o foco sobre a questão hídrica brasileira, as águas. Porque naquela época se falava já muito, de uma certa forma, o verde hegemonizava um pouco as atenções do movimento ecológico em geral. Falava-se em ecologia, imediatamente o verde, a questão amazônica, a questão Mata Atlântica, a questão, enfim, sem dúvida alguma, não é? Questões de um grande porte no Brasil, enfim, e a coisa dos meninos plantando as árvores, enfim, a educação ambiental, começava a ideia da árvore, tudo aquilo. O verde tinha, portanto, uma preponderância muito grande. E eu achava que o azul precisava também ter o seu lugar, porque tem um papel importantíssimo. A questão hídrica é uma questão estratégica, profunda, né, grave no mundo inteiro. Precisávamos começar a ter foco especializado, digamos assim, sobre essas questões no Brasil. E daí fiz o Onda Azul, que teve uma atuação muito impetuosa de início ali na Bahia e fora da Bahia. Incentivamos formação de consórcios de bacias de rios no Paraná. Naquela ocasião, o Olívio era prefeito de Porto Alegre, já com o Guaíba Vive, no projeto para a recuperação do rio Guaíba, que era muito ameaçado pelos dejetos industriais e etc, etc. Nós fomos lá, nos associamos àquele projeto, nos associamos a outros projetos no Paraná, no rio Itajaí, no rio Poti, no Rio Grande do Norte, na região do Cacau, com várias bacias ali, enfim. E eu ia para os lugares em Campina Grande, na questão do grande açude lá de Campina Grande. Enfim, me desdobrava, ia para várias palestras, vim para aqui para Santos colaborar com Thelma, o prefeito anterior e depois com ela, aqui para a questão da bacia, das bacias ali de Santos e da Bahia, de São Vicente, do estuário, tudo, enfim, para aqui, para lá, para aqui, para lá. Na Eco 92 foi um momento culminante, tivemos uma atuação bastante forte na articulação, não só com as não governamentais brasileiras, mas também com as estrangeiras e tal, e a Carta da Terra e a Agenda 21, todo aquele trabalho que se esboçou, se forjou ali e tal. E depois, quando eu parei em 92, coincide que eu termino meu mandato em Salvador e volto para o Rio. E aí, de uma certa forma, a fundação, que era um pouco mantida com o meu entusiasmo e também com os meus recursos financeiros, basicamente, eu pegava o meu dinheiro todo de vereador e colocava lá na fundação e tal. Aí a coisa parou um pouquinho, foi parando. Eu tive que retomar com mais ênfase os trabalhos artísticos e tudo mais, e acabou que a fundação entrou um pouco em remanso, né? Ficou mais quietinha. Agora nós estamos retomando, a partir da vinda do Sirquis, Alfredo Sirquis veio pilotar, veio secretariar o escritório do Rio, Juca Ferreira, ambos com qualificação, foram ambos secretários de meio ambiente, Juca Ferreira em Salvador e um pequeno escritório em Brasília. Com essas 3 pontes, nós estamos inaugurando agora, em convênio com a Prefeitura e com o Governo do Estado, inaugurando uma sede no Centro Histórico de Salvador. Sirquis está inaugurando uma sede no Rio de Janeiro. Estamos com um banco de projetos, vários que foram se acumulando e que agora nós estamos procurando parcerias. Então temos gente da área publicitária se associando a nós, o Sérgio Amado, o Washington Oliveto, o pessoal chegando para a gente agora tentar. Pois é, vocês que trataram tanto da água. São Paulo hoje ficou de novo sob a água. Toda vez que chove muito é uma tragédia. 3 horas e 40 minutos dentro de um táxi do aeroporto de Congonhas, aqui na televisão, que são mais ou menos 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Levamos 3 horas e 40. Você fez com o Caetano o Sampa, não é? E hoje, como ambientalista e como músico que você é, que música você faria para São Paulo que vive este tormento? Não sei, traduzir poeticamente esse nosso vexame, né? Não é? Essa agonia que a gente vive. Eu não sei. Caetano fez uma música belíssima, Purificar o Subaé,
Mandaram os malditos embora, né? Aquela, sobre o rio Subaé, o pequeno riozinho que corta Santo Amaro, enfim, e que também, não é? A esquina de Ipiranga com São João hoje ficou debaixo d'água. Ficou e fica São Paulo, porque impermeabilizaram, quer dizer, o asfalto, as grandes metrópoles, né, são impermeabilizadas, especialmente quando o desenvolvimento urbano é feito, enfim, assodadamente, em 2, 3, 4, 5 décadas, sem planejamento. Eu me lembro muito bem da época do Faria Lima, Pá e a Rosa, não é? Aquela vamos e tal, e aquela pressa danada, justificada, porque precisava, o sistema viário de São Paulo já estava, enfim, em colapso, já não dava mais, tinha que abrir os viadutos, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aí também o crescimento, a indústria paulista, São Paulo, a alavanca do Brasil, o crescimento imobiliário, tudo aquilo, vai, tome asfalto, e tome prédio, e tome isso, tome aquilo, e tomam as árvores todas, e não sei o quê, papapá. Quando chove, enfim, galerias pluviais, enfim, minimamente, o esgoto tal, não é, os projetos não tiveram a magnitude que teve o crescimento. O crescimento foi de uma magnitude e a previsão e a provisão para isso tudo não foi feita na mesma magnitude. Se esqueceram da água, da terra e do ar. Então aí, quando bate, enche tudo, porque está tudo impermeabilizado, não tem para onde correr, não é? O solo não absorve mais. Antes eram quilômetros e quilômetros e quilômetros quadrados de terra roxa que pegava aquilo tudo, levava para baixo e tal. Não é? E aí aquilo ali ia para os lençóis freáticos e tudo mais. Escoava como normalmente escoa. Agora não, tem que escoar conforme um padrão estabelecido num gabinete. Recentemente pelo homem. Mas nem num gabinete, não. É no afã, no crescimento mesmo da gente, na coisa dos lotes, não é, que são construídos sobre os terrenos, nas fábricas, nas estradas e tudo, que vai tomando os lugares, vão tomando o lugar da terra. Então a água não corre mais para lugar nenhum e vai correr. Eu e queria aí ir para outro caminho. Sobe. É um problema. Que não é água, mas é Bahia. Vocês, de repente, se formou um grupo dos baianos, né? Legal, Bethânia, Caetano, você, que marcaram a história musical brasileira e continuam marcando, né? Bethânia está com um disco aí, você está com outro, Caetano, enfim. Eu queria que você falasse um pouco daquele período brasileiro, da Tropicália, e se você acha que só aquele Brasil poderia ter produzido aquele tipo de música. E por que não acontece um movimento tão forte hoje, outra vez no Brasil? Bom, eu acho que sim, quer dizer, na medida em que a gente interpreta o seu tempo, sua história, que a gente está inserido na vida que a nossa comunidade vive, eu acho que é só a gente poderia fazer aquela visão, era uma visão que só aquela época propiciava, era um momento em que o mundo oferecia aquelas novas ferramentas de análise, de interpretação, de revolução do terreno artístico, cultural, para que as coisas fossem feitas. Está aqui ele que não deixa mentir. Você gosta São Paulo, estamos falando agora da cidade, né? Aquela coisa, a gente vindo de lá, né? Dos interiores da Bahia, para o mundo, com aquilo, com o capital embaixo do braço, né? A leitura de Marx, as interpretações, os filósofos todos, e Kierkegaard, e Foucault, e não sei quem, e não sei o que mais, as várias leituras, os cenários possíveis para o mundo, a Revolução Cubana, as guerras de independência na África, tudo aquilo era o mundo, o sonho do socialismo, e tudo aquilo um pouco mais em um pouco menos em outro, um mais comunista, outro menos e tal, um acreditando. A gente já questionava muito a questão do Império Soviético, aquilo tudo, a falta de liberdade de expressão na União Soviética, a gente já era uma dissidência, vamos dizer assim, da chamada esquerda clássica, que acabou se configurando numa dissidência profunda com as esquerdas aqui, nos festivais e etc. Vocês eram Enfim, mesmo acho que vistos aquilo era como o pano de alienados, fundo de tudo aquilo que a gente fazia na época.
Não vejo que poderia ter sido de outra forma. Aquilo era o mundo, aquele era o Brasil, aquele era o dado da realidade com o qual nós trabalhávamos. Eram os elementos da cultura que vinham, dos hippies, não é? A recém-instalada cultura das drogas, o cinema francês, a Nouvelle Vague, não é? Tudo aquilo, Jean-Luc Godard e Fellini, por outro lado, e Buñuel, tudo aquilo, aquele mundo todo, e Glauber Rocha aqui. Você acha que existe cinema novo? Aquilo era insubstituível, né? Aquilo que surgiu daquilo só podia ser aquilo. Voltando à pergunta da Norma, é o seguinte: você acha que é possível hoje surgir um movimento, digamos assim, semelhante em termos de influência na música popular e claro, no comportamento cultural? Claro que sim. Agora, para tratar uma outra realidade, não é? Para tratar o mundo de hoje. Gil, falando tratar do mas mundo hoje de não é hoje, muito com mais... uma fragmentação pois já não é muito mais no fragmentado? Nível, né, a globalização, a fragmentação, ao mesmo tempo a unidade, os problemas, o governo mundial aí às portas. Quer dizer, é uma outra agenda completamente diferenciada, não é, Girão? Falando então do mundo de hoje, você gosta da música que os novíssimos baianos fazem hoje? Axé Music. Você citou a Axé Music. A Bethânia execra. Eu queria saber o que você Eu não execro, não. Eu gosto porque eu acompanho de perto há muito tempo. Eu vejo como aquilo tudo surgiu. Eu vejo o trio elétrico Frevo chegando de Pernambuco, né, chegando ao trio elétrico, depois Moraes através dos instrumentistas e aquela coisa, aquela popização do carnaval com aquela coisa feérica, aquela nave, aquela pequena nave-mãe do trio elétrico. Hoje é uma indústria, né? O carnaval baiano... Sim. Hoje é uma grande indústria, como o pagode é, como o axé é, como a MPB é, como o rock é, como qualquer coisa que tenha que viver do mercado. Isso é bom ou é ruim? É bom e ruim como qualquer coisa. Como assim? O que é só bom, o que é só ruim? Não conheço nada. O que é bom e o que é ruim? Nem pai, nem mãe, nem filho, nem amor, nem casamento, nem céu. Nem o céu é só bom. Falta de rede de esgoto é ruim. Tem alguma coisa ruim lá. Falta de rede de esgoto é ruim. Desrespeito ao meio ambiente é ruim. Não eleger o presidente da República é ruim. O que eu digo é o seguinte: quando você fala de uma indústria... os déspotas esclarecidos a exemplos na história. Quem defende, por exemplo, Marco, vou dar um exemplo, isso que o Marco está falando. Tem muita gente querendo a monarquia. Quem defende, por exemplo, a Axé Music, defende com o seguinte argumento: pelo menos no Brasil, nesse momento atual, a gente está ouvindo mais música brasileira na rádio do que décadas passadas, onde predominava a música americana. Você acha que isso é válido, esse argumento? Reducionista, que podia estar tocando como música outro brasileira qualquer, de pode qualidade? ser um bom argumento por um aspecto, não é argumento. Eu tenho um outro argumento, por exemplo, que também é parcial, que também é reduzido e tal, que é, por exemplo, a emergência de setores populares. Não só no axé, mas no pagode, no sertanejo, etc. Gente que não tinha espaço, gente humilde, gente pobre, gente da periferia social brasileira. O rap. Gente que, enfim... A música brasileira era basicamente a chamada uma norma quase culta, digamos assim. Uma haute couture, né? que era dominada pelos universitários, todos nós. Eu, Caetano, Chico Buarque, do Lobo, os meninos do Rio, de Salvador, de Belo Horizonte, de São Paulo, etc., das famílias de classe média, da pequena burguesia, que tinham tido acesso à universidade, aquilo que eu estava falando, que vinham com o capital embaixo do braço, que sabiam os filósofos, isso e aquilo, a informação de fora e tal, que operavam aqui os signos da modernidade, ou da quase pós-modernidade, enfim, e fizeram aquilo que era a chamada boa música brasileira. E os poetas, e Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, e todo mundo, e etc, etc. Isso ficou como símbolo da boa música, etc, etc. Agora, eu pergunto, e aí, enquanto isso tem um povaréu brasileiro, uma massa enorme de brasileiros na periferia das cidades, enfim, dessas cidades mesmas, de Salvador, de todo lugar, e etc., que estavam chegando, mal educados, pouco educados, maltratados, sem hospital, sem isso, sem aquilo, mas cresceram. Fizeram um milagre brasileiro de crescerem, de sobreviverem. Não fazem parte das estatísticas
da mortalidade infantil. Venceram a mortalidade infantil no Brasil. O que se faz com eles? Axé, music, música sertaneja, pagode, etc. Eles estão fazendo a música deles. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Ah, mas o quê? São meninos que a escolaridade deles é média, baixa em muitos casos. Então quer que eles escrevam sobre o quê? Vão escrever sobre mecânica quântica, como eu? Não vão. Gil. Nem tudo lá para isso. Eu defendo isso. Um dos argumentos para mim é esse. É parcial, é reduzido também, não abrange, não é abrangente como tudo, mas é esse. Essa música, isso aí oportuniza o acesso, oportuniza a possibilidade de expressão, dá espaço para a expressão, dá dinheiro, dá renda para esse pessoal. Eles estão hoje, eles dominam a TV Globo, o SBT, entendeu? Preenchem o espaço, estão lá aos sábados, os grandes programas da Xuxa. São poucos. Esses são artistas que conseguem chegar lá. Mas é sempre assim. Mas isso não é popular no sentido... É popular porque, claro, todo mundo gosta. Imagina. Agora, você acha que mas eles representam setores populares. Você vê os músicos que tocam com eles, os criadores, as pessoas que trabalham, que operam o trio elétrico, os sistemas empresariais que estão por detrás dele. São todos... Você aposta numa evolução. É uma emergência. Daqui a 2 ou 3 gerações, essa música vai ser melhor. É essa visão que você tem ou não? Bom, você ouve essa música, como disse o Werneck. Porque quando você vai comprar um disco, você não pensa não estou nem entrando no mérito, nas coisas eu queria que você entra no mérito artístico, musical, etc. Tem coisas interessantes. Eu vou lhe contar um episódio para você ver comigo. Assim, acredite, eu estava nos Filhos de Gandhi, no carro dos Filhos de Gandhi, parado ali perto do Farol da Barra, 5 horas da tarde, nos aprontando para iniciar o desfile. De repente, nós estávamos atrasados por problemas, não podíamos, não ligou o microfone e tal. Tem que dar lugar para o trio que vem de trás, o grupo que vem de trás, o bloco que vem de trás. Nós só vamos sair depois. Emparelha com o nosso caminhão, um caminhão do trio que vem depois. Eu não estou vendo, está na mesma altura, estou ali cuidando de ligar o microfone, chama o diretor de não sei o quê, e de repente começa a tocar um samba. Maravilhoso. Aquele samba forte, industrial, com contrabaixo, bateria, bem postos no lugar, aquele ritmo bem, sabe? Tudo bem feito e tal. Eu parei e pensei assim, pensando ali, mas que música boa, gente. Que coisa bem feita. Que capacidade, que som bem tirado, que amplificação bem feita, que competência. Me veio isso aqui. Aí daqui a pouco o menino acabou de cantar o número aí, tá? Eles começaram a desfilar. Eu vi na frente do caminhão as 2 meninas do Tchan e o rapaz. Aí foi que me dei por fé que era o Tchan que tinha tocado ali do meu lado. Aquele samba que eu tinha gostado tanto. Então eu vou dizer o que eu não gostei? É uma música de retaguarda. Eu vou dizer, depois que eu descobri que é o Tchan, eu vou dizer que não gostei porque é o Tchan. Eu não vou mentir para mim, para minha própria sensibilidade, para a criança que eu trago, que eu prezo, que eu zelo agora, por ela. É bom, desde o Tchan é uma exceção. Então, mas não é uma exceção, não tem agora, muitos daquele nível. Daquele nível tem muitos na Bahia e no pagode a mesma coisa. Você pega só para contrariar e vários outros grupos com aquele mesmo nível. E na música sertaneja a mesma coisa. Você pega 3, 4, 5 duplas que são boas, que fazem, que sabem cantar, que vão para os estúdios, que sabem produzir, que sabem dirigir, que sabem indicar o que é que querem fazer, o que é que querem interpretar, que interpretam muito bem o sentimento popular, traduzem aquilo na sonoridade, na letra, no tema, no assunto descrito pelas canções. Enfim, fazer a música Agora eu vou ficar contra meu povo, por que razão? Contra uma coisa que é... Enfim, são setores populares importantes, interessantes, que foram excluídos historicamente até então, porque havia só na fase popular da história, só na fase popular da história, como diz o professor Milton Santos, né, é que esses setores podem emergir mais fortemente para participar da vida cultural. Eu não posso ser contra isso. Eu posso não gostar menos de uma coisa ou gostar de outra, mas ser contra o fenômeno, entendeu? Se eu chegar na sua casa hoje... Um atraso de vida, ficar lutando contra o povo brasileiro.
Se eu chegar na sua casa hoje, quais são os discos que eu vou encontrar fora da caixinha? O que você está ouvindo, por exemplo? Além do Tchan, eu ouço muito pouca coisa. Olha, eu vou muito pouco ao cinema. Das coisas do mundo, da arte, da cultura, assim, a coisa que eu mais faço é ler livro. Eu leio, sempre estou lendo vários livros, tudo. Ouço muito poucos discos. Quando eu quero ouvir alguma coisa, estou sentindo falta do disco para botar ali, para ficar de tarde ali quieto, em qualquer canto. Tem duas coisas que eu escolho automaticamente. É cego, é meio voo cego. É João Gilberto e Bob Marley. Agora deixa eu falar de um ambiente. Gil, eu queria falar de um ambiente que não é o meio ambiente, mas é um ambiente que você simpatiza, ou não sei se você anda frequentando ultimamente, que é o ambiente da rede, a internet. E eu queria aproveitar e voltar à história dos direitos autorais. As gravadoras estão se mobilizando para acabar com essa história de, por exemplo, eu posso entrar na rede, ouvir tua música, gravar sua música e você não recebe, nem você, nem, enfim, ninguém recebe direito autoral. Eles estão lutando há anos, quer dizer, os jurídicos das grandes corporações internacionais da área de comunicações estão há anos reunidos em fóruns internacionais exaustivos, tentando imaginar como é que configura. Você sabia que tem músicas suas no MP3, no arquivo, nesse tipo de... Esse arquivo, nesse jukebox da... É só pegar lá. Eu sei, mas... O disco do Grammy tá lá. Estão se virando para saber como é que estabelecem os controles e como é que estabelece legislação, quer dizer, como é que se configura esse direito, quer dizer... É uma coisa nova demais, não se sabe ainda. Eu queria saber a sua posição como artista. A minha posição é que tem que deixar rolar tudo. Tem que liberar, geral. Não sei se tem que liberar, não tem que liberar tudo, mas tem que deixar rolar, tem que deixar que os jurídicos se reúnam, que eles façam, enfim, que eles tentem configurar uma nova proteção de direitos a tudo isso. Mas enquanto eles estão fazendo isso, a turma está se divertindo. A pirataria está correndo solta por aí e vai fazer o quê? E tem artista que é a favor, porque acha que se você é fã da música, você vai acabar comprando o disco que você vai querer ter em casa. O CD, o encarte, enfim. Mas daqui a 20, 30 anos ainda teremos discos? Ainda compraremos, venderemos? Quer dizer, a salvaguarda do direito autoral, que é essa instituição criada, quer dizer, no mundo dos negócios, no mundo, enfim, das trocas, do capital, das trocas do valor material, quer dizer, esse valor espiritual se tornou um valor material, quer dizer, e agora tem que ser protegido, porque, enfim, tem autor, vai de Picasso a Antônio Carlos Jobim, quer dizer, né, que tem que ser protegidos aí pelo mundo inteiro. As famílias, os herdeiros, os interesses todos. Como é que faz isso? Eles têm que achar um jeito, estão estudando há anos, há 10 anos que estão trabalhando nisso. E, ao mesmo tempo, a renovação tecnológica é acelerada e tal. Não sei qual vai ser o suporte. Daqui a alguns anos nós vamos ter discos ainda? Discos vão ser vendidos nas lojas? Ou a gente vai baixar arquivos? O que se discutiu, o MP3 é esse arquivo que se baixa hoje com qualidade digital. Pois é, já. Você vai ouvir onde você quiser. Pois é. Você chegou a experimentar isso? Ainda não. Mas eu sei, eu dominando, há 3 anos atrás tinha um menino inglês que estava aqui tentando convencer, ele já tinha uma tecnologia, ele já tinha desenvolvido uma tecnologia, um soft para isso, para baixar arquivos de música, para fazer jukebox na internet, enfim, em resumo. E ele estava aqui oferecendo às gravadoras todas aqui no Brasil e tal, essa tecnologia, ele era visto assim, com muito receio por todo mundo. Ele acabou até, não sei o que foi feito dele, não sei se essa tecnologia, se ele conseguiu vender ou não, mas similares a essa já há várias hoje no mundo inteiro. Como é que controla isso? É complicado, eu não sei. Nosso tempo está acabando e é uma série de perguntas que não só eu, mas como os telespectadores gostariam de serem abordadas, e eu vou tentar fazer isso. Vamos. A primeira que é de Luiz Carlos Laranjeiras, aqui do Butantã, e de outras pessoas, que é o seguinte, ele diz o seguinte: não consigo entender como você, artista combativo, poeta da resistência cultural, ícone de toda uma geração de luta, está sempre, assim como Caetano, enaltecendo, na opinião dele, erroneamente, a figura de Antônio Carlos Magalhães. Eu não estou sempre enaltecendo a figura de Antônio Carlos Magalhães. Não tenho necessidade disso. Eu não vivo produzindo discursos laudatários e enaltecedores a ele. Aliás, um dia,
num programa de televisão, o Juca Kfouri, eu até fiz esse reparo, o Juca foi gravar comigo um programa em Paris, na ocasião da Copa, e eu me encontrei com ele e disse, Juca, eu vi um programa seu outro dia, onde você dizia que na Bahia, você entrevistando alguém, você dizia assim, na Bahia todos os artistas pedem a bênção, enfim, se curvam diante de Antônio Carlos Magalhães, de Carlinhos Brau a Gilberto Gil, ele falava. E eu disse a ele, onde é que você tirou isso de que a gente vive pedindo a bênção e fazendo laudas públicas assim, Antônio Carlos Magalhães? Eu não tem nada disso, não. Essa subalternidade, essa ideia de relação subalterna não existe. E não é bom para ele, nem ele quer isso. Não precisa disso, não. Ele quer relações normais de respeito, enfim, e de consideração. É tudo que tem. Eu não vivo. Aonde que alguém já viu? Me diga. Cite esse rapaz aí. Aonde foi que eu fui para público dizer viva Antônio Carlos Magalhães ou qualquer coisa desse tipo? Eu nunca fui. Ele não precisa disso. Ele tem, na hora que nós precisamos discutir qualquer coisa, discutir as questões da Bahia, enfim, pelas quais ele é sempre muito interessado, enfim, no estado pelo qual ele trabalha, está lá o povo que pode dizer, ele gosta de trabalhar pela Bahia. Toda vez que a gente tem que discutir qualquer problema relativo à Bahia, ou da política nacional, ou de qualquer coisa, a gente se senta. Ele é um homem educado, sempre me tratou muito bem. Quando eu fui preso pela ditadura, eu e Caetano, quando nós chegamos em Salvador, ele nos recepcionou. Fez questão de nos recepcionar, enfim, de nos franquear a cidade dele, ele era prefeito da cidade na ocasião e tudo mais. E de lá para cá temos tido relações, às vezes até abaladas. Uma vez, na ocasião da eleição para a presidência, que o presidente Fernando Henrique foi eleito, muitos meses antes, especulava-se na Bahia, numa coletiva para a imprensa na Bahia, me perguntaram, e o que você acha da candidatura de Antônio Carlos Magalhães? Eu disse, naquela ocasião, olha, enfim, é uma candidatura, pode ser legítima como qualquer outra, ele é um político que tem uma vida política clara no país, viva, todo mundo sabe, agora, vai ter dificuldades. O fato dele ter sido associado, e a associação ainda recente da imagem dele com a ditadura, pode dificultá-lo em áreas que não a Bahia e tudo mais. Ele viu isso no jornal, fez uma carta zangada para mim. Eu fiz uma carta, respondi a ele com uma carta também zangada. Não zangada, mas à altura da zanga dele e tudo mais. Ficamos um tempo, assim, depois nos encontramos, um ano e meio depois, na casa do Jorge Amado, quando Jacques Lang, ministro da Cultura francês, era recepcionado num almoço na casa do Jorge Amado, e enfim, nos falamos e tal, e sempre, e de lá para cá temos tido um relacionamento normal, assim, mas eu nunca precisei bater palmas e vivas e declarações, enfim, laudatárias e etc. Antônio Carlos Magalhães, nem nada disso, temos uma relação, não acho justa essa colocação do rapaz aí que perguntou. A Patrícia Vilar, de Pinheiros, aqui de São Paulo, pergunta que tipo de problema você tem na voz e você está fazendo algum tipo de tratamento. Eu tenho um pólipo, que popularmente é conhecido como calo na voz. Eu tenho um calo na corda direita, enfim, que causa rouquidões frequentes, assim e tal. Está tratando? Estou tratando normal, já tive indicação cirúrgica, não fiz a cirurgia, porque várias pessoas me desestimularam, inclusive uma fã americana que me fez um e-mail lá de Washington, dizendo, não opere não faça operação não. A Julie Andrews perdeu a voz porque fez essa operação, ficou sem voz, agora, acho que só agora, quase 2 anos depois, é que ela está recuperando a voz. Enfim, eu estou tentando, fiz sessões de fonoterapia, e tal, estou controlando, vendo, quero voltar a cantar. Caetano me disse assim, dê um descanso à sua voz. Eu ouço muito Caetano em muitas coisas, todo mundo sabe disso, não é de hoje. E ele me disse, dê um descanso à sua voz. Quando eu voltei da Europa, depois da Copa, daquela excursão longa, com jogos de futebol no meio, tudo aquilo, voltei com uma voz muito cansada. Ele me disse, dê um descanso, eu passei meses sem cantar. Agora estou cantando. Ele me disse, eu lhe vi no Faustão. Ontem de noite ele me dizia, eu lhe vi no Faustão hoje, fiquei contente porque a sua voz
Você está cantando, está conseguindo cantar, sua voz está clara e tal. Então eu estou vendo, quero voltar, não vou voltar mais a usar como usava, tão abusivamente, tão intensivamente como eu usava antes. Já estou com 56, vou fazer 57 anos, não posso mais fazer isso. Tenho que tomar cuidado, tenho que cuidar. Agora, quero voltar a cantar um pouco intensivamente para ver se eu aguento uma semana de temporada, 2 semanas de temporada, se eu não fico rouco, se eu não, enfim, se eu não depredo a voz de vez, assim. Se precisar fazer uma operação lá na frente, eu vou fazer. Última pergunta. Você foi preso 2 vezes. A segunda vez em Florianópolis, uma cidade onde eu vivo hoje, e onde até hoje essa prisão é lembrada com um misto de vergonha e de orgulho. Vergonha por ter sido uma prisão envolvendo uma posse de uma pequena quantidade de maconha que levou você a julgamento, inclusive. E orgulho porque as pessoas acham que Florianópolis se tratou bem. O que é que você lembra dessa prisão e o que é que sobrou dessa história? As leis melhoraram de lá para cá. Quer dizer, o porte de pequena quantidade é hoje contemplado, vamos usar esse eufemismo, não é com uma tolerância maior por parte da lei. Quer dizer, aquilo poderia já existir naquela época, eu teria me beneficiado disso, porque era um usuário, fazia uso mínimo, tinha uma porção de pouquíssima. Não mais? Maconha. Hã? Não mais? Não fumo mais. Não fumo. Não aguento mais. Não. É a mesma coisa da voz. Esses abusos são abusos que você... Eventualmente ainda posso um dia até pensar, dizer, vou dar um tapa, entrar num pequeno barato, uma coisa desse tipo, mas não faço. Mais uso, não tenho mais. Não uso mais, não posso. Deixei de fumar. Até cigarro que eu fumava pouco, cigarro de tabaco, também deixei de fumar, porque o Stevie Wonder me pediu. Deixe de fumar. Não fume mais nada, não. Eu digo, não vou fumar mais nada. Então, então você ouve o Caetano e o Stevie Wonder, né? Você ouve bastante o Caetano e o Stevie Wonder. E o Steve de vez em quando, porque só de vez em quando nós nos encontramos. O que falta fazer, Gil? Continuar vivendo. Você disse que envelhecer está indo bem, né? Está indo até agora, graças a Deus, a saúde está indo. Está dando para viver bem. E uma coisa que eu tenho sempre, quer dizer, eu acho que todo homem tem um sonho, e alguns têm, no meu caso eu tenho o meu, né? Alguns têm seus sonhos esquisitos. O meu é o sonho da boa morte. Quer dizer, o meu grande desejo na vida hoje, minha grande ambição é a boa morte. Você pergunta, mas o que é a boa morte? Eu quero morrer velho, mais velho que eu puder, não é? E o mais sossegadamente que eu puder. Na foto. E bem na foto, com saúde. Eu queria, assim, morrer como um passarinho, né? Pagar, assim. Isso é não sei se a vida, se vou ser merecedor disso e se a vida vai me dar esse presente. Mas é a minha ambição. Então, se você está respondendo basicamente a sua pergunta, quer dizer, o que resta mesmo de ambição verdadeira para mim é isso, é a boa morte. Gil, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores. Obrigado a todos. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.